Fala, comando! Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Olha só, independente da hora que você esteja conosco aqui no Fatrim Online, assistindo a nossa aula, o nosso módulo que vai tratar de quê? Da Lei 7502 de 1990. É a lei que vai traçar o quê? Os direitos, deveres, as vantagens e garantias, ou seja, é o estatuto, é a lei ordinária, é a legislação especial que vai regrar as atividades daquele que em Belém, mesmo sendo considerado para nós do direito administrativo, uma nomenclatura errônea, ultrapassada, é aquela que vai regrar as atividades do funcionário público do município de Belém. Então você que vai fazer o concurso da SEMAD, Secretaria Municipal de Administração, e até mesmo da SEMEC, que estão agora em período de quê? De retomada dos editais, o que acontece? Você tem que estar afiado, você tem que estar pronto para a batalha, para então você dar o tiro certo na sua aprovação. E para isso eu, professor Ricardo Fatrim, aqui no Fatrim Concursos, vamos te ajudar nessa missão. Bacana? Vamos falar então do nosso estatuto, Estatuto dos Funcionários Públicos de Belém. Atenção para cá, olha só. Quando eu falo em estatuto, eu estou te falando em uma lei específica. Professor, mas ela é uma lei específica de quê? Ela é uma lei específica que vai delinear quem? As atividades do funcionário público. Professor, nessa lei eu não vou chamar o agente público de servidor público, não. Como você vai fazer concurso de uma banca que trata letra de lei? A nossa lei aqui do município de Belém, nós estamos gravando aqui em Belém, ela trata o agente público ainda como funcionário. Então essas regras são específicas de quem? Do funcionário público, tá? Funcionário público do município de Belém. Por conta desse estatuto, é que o servidor, é que o funcionário, no caso de Belém, será chamado de estatutário. Observa que pela lei regrar os funcionários de Belém, ela não servirá para concursos públicos de nenhum outro município do nosso estado e nem da nossa República Federativa. Bacana? Então nossa lei foi assinada, foi sancionada à época pelo então prefeito Augusto Rezende, né? Um dos melhores prefeitos que a cidade já teve. Tenho orgulho de à época ter sido funcionário público também por um grande período de tempo. Bacana? Por lá passaram outros prefeitos, mas posso te dizer sem sombra de dúvida que após o Coutinho Jorge, o Augusto Rezende foi um dos que melhor tratou o seu funcionalismo, tá? Nós começamos a tratar da nossa lei lá no nosso artigo 1º, do artigo 1º ao artigo 8º, tá? Do artigo 1º ao artigo 8º, nós vamos perceber que ela é uma lei de cunho conceitual. Ela vai te falar o que é que essa lei está traçando, quem são direitos, quem são deveres. Ela vai falar para ti o que significa um cargo público, ela vai falar para ti ainda o que são funções temporárias, o que são cargos comissionados, e nós com toda tranquilidade vamos esquematizar no quadro para ti, e aí nós vamos falar contigo. Após todo o módulo, vamos tratar de exercícios, vamos exercitar, vamos fazer um simuladão geral aí, para que você que vai prestar concurso para qualquer órgão da Prefeitura de Belém, perfeito? Então, qualquer órgão da Prefeitura de Belém, você tenha condições de passar. Então papel e caneta na mão, baixa o teu PDF que está disponível na nossa plataforma e pode
fazer todas as anotações. Nós não vamos nos prender aqui em ficar marcando o código para ficar bonitinho, para ficar coloridinho. Nós vamos esquematizar, vamos dissecar a lei, falar das alterações principais, e aí então você vai conseguir aprender. Você não vai decorar, você vai conseguir aprender e arrebentar no teu concurso, tá? Bacana? Então vamos lá, começamos aqui pelo nosso artigo 1º, bacana? Então olha só, tem uma notícia bacana no teu artigo 1º. O que é que ela fala aqui, ó? No artigo 1º da lei, a lei diz o seguinte, ó, que essa lei especial, ela veio para instituir o Estatuto do Funcionário Público do município de Belém. Então a lei, ela veio para quê? Instituir um estatuto. Que estatuto seria esse, comando? Um estatuto, olha, de quem? Do funcionário público do município de Belém. Então, ela é uma regra geral ou é uma regra específica? É uma regra específica que define o quê? Direitos, deveres, vantagens e garantias. A conduta do funcionário. O artigo 2º é um complemento do 1º, tá? O artigo 2º é um complemento do 1º. Ele fala que é dentro dessas leis, dessa lei, melhor dizendo, que está as regras do estatuto. Ó, as regras do estatuto que você vai encontrar ao longo são exatamente quem? Direitos, deveres, vantagens e garantias. Tá? As regras desse estatuto, elas vão abarcar o quê? Direitos, deveres, vantagens e garantias. Professor, então quer dizer que essa lei aí, ela não vai tratar de vale transporte, vale refeição, vale alimentação? Não. Por quê? Esses vales, eles são considerados o quê? Benefícios, tá bom? Então, não vão constar benefícios no corpo dessa lei, porque os benefícios também são tratados por uma lei específica. Professor, então o que passa a ser tão importante para nós? Algumas definições, cargas horárias, definição da hora extra, o adicional noturno, tá? Algumas alterações que foram feitas posteriormente, como a passagem, a transformação do provento ou do próprio, da própria remuneração em auxílio, reclusão, em caso de prisão de um servidor público que vai ensejar a perda do cargo, a alteração na licença maternidade, tudo você vai tratar. Mas só que o artigo 1º vai dizer quem será o destinatário dessa lei. O artigo 3º ele vem dizer assim, quem é o destinatário dessa lei? Que ele vai falar assim, ó, para o efeito desta lei, quem é o funcionário público? Então nós já começamos aqui no artigo 3º, a fazer definições, né? É a definição legal de quem? Do funcionário público, ó. Observa, se a tua prova aparecer a palavra servidor, já está errado, porque a lei aqui do município de Belém, capital do estado do Pará, ela ainda trata o agente público, tá? Que é a nomenclatura ampla, da forma restrita, na forma específica, ela ainda chama de quê? Funcionário público, não esquece isso. Então, ó, para efeitos da lei, funcionário público é a pessoa legalmente investida no cargo público. Olha essa deixa legal aí, ó. Definição legal. Por que definição legal? Porque é o que está escrito na lei. Que lei é essa, professor? É a lei 7502 de 90. Lei 7502 de 90. Que lei é essa? É o regime jurídico dos funcionários públicos
do município de Belém. Ela no artigo 3º disse assim, ó: funcionário público é a pessoa, funcionário público, olha só, que está escrito no artigo 3º, é a pessoa legalmente investida, bacana, investida em cargo público. Que maravilha, hein? Você vai esquecer isso aí, comando? Funcionário público, que para nós do direito administrativo deveria estar na cadeia, porque é uma definição do artigo 327 do Código Penal, para o município de Belém, que é uma lei que não foi alterada, apesar de ser uma lei de 1990, fez inúmeras alterações, o legislador deve ter ficado com preguiça de chamar o funcionário de servidor, porque era muito artigo para ele poder fazer alteração. Olha o que diz o artigo 3º. Para os efeitos da lei, que é uma definição legal, funcionário público quem é o funcionário público? É a pessoa legalmente investida em cargo público. Professor, o que seria então um cargo público? Cargo público, professor, pode ser cobrado na prova? Claro que pode, comando. Cargo público pode ser cobrado no dia do teu concurso. Pode. E se for, professor, o que eu faço? Você vai lá e marca o X no certo, porque cargo público também tem uma definição legal e está exatamente no artigo 4º. Artigo 4º vai dizer para você o que é um cargo público, e ele divide em 2 momentos o artigo 4º. Primeiro, ele diz que o cargo público é uma unidade básica da estrutura organizacional. O que ele quer dizer? Que um cargo é um pedaço, é um fragmento de um todo. Ou seja, eu quando preencho um cargo, eu não tenho uma importância solitária, eu não sou melhor que ninguém, eu faço parte de uma engrenagem chamada administração pública, e que a minha função, o meu cargo, é contributivo para que o Estado tenha o seu perfeito funcionamento. Então lembra, cargo é um pedaço, é uma unidade básica de quem, gente? Da estrutura organizacional. Então, olha como eu vou definir o cargo aqui, ó. Cargo. Lembra que ele é um pedaço? Então, ele vai ser uma o quê? Unidade básica da estrutura organizacional. Quem é a unidade básica da estrutura organizacional, comando? É o cargo. Olha só, professor, mas essa unidade básica tem que representatividade? O que significa, professor? Então, eu posso pegar essas iniciais aqui, se você achar mais bonitinho, eu até altero as cores para você, ó. Você altera no seu caderno, faz o teu esquema que você vai fixar na tua memória. O que é um cargo? Cargo nada mais é do que, olha o que é aí, comando, é o conjunto de atribuições e responsabilidades. Meu irmão, se você errar
Isso aqui é o conjunto de atribuições e responsabilidades. Professor, que porra é essa de atribuições e responsabilidades? Quando você passar no concurso comando, estudando no Fatrim, você vai passar. Quando você conseguir passar o concurso, lá da secretaria escolhida, o que vai acontecer? Veja bem, você vai assinar o tão sonhado, assim como um dia eu assinei o tão sonhado termo de posse. Lá no termo de posse, vem dizendo, vem descrevendo, vem designado, vem positivado, descrito, estampado, puta que o pariu, a palavra que você quiser. Vem escrito lá tudo o que você tem que fazer. Obviamente que aquilo que não está no teu rol de atribuições e responsabilidades é considerado um desvio de função. Você não pode assumir nenhuma função de forma gratuita. Logo nos próximos artigos nós vamos aprender isso. Então, uma vez que eu já sei quais são os meus atributos, as minhas atribuições, melhor dizendo, e as minhas responsabilidades, eu estou apto a iniciar o meu trabalho, a entrar em exercício. Então, olha aí, comando. Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades. Go, lembra de inglês? Vamos trabalhar. Então, você lembra? Cometidos, nas leis normais, seria cometidos a um servidor. No nosso caso aqui, cometidos ao funcionário. Muito bem, comando. Olha que barato aí. Então lembra aí, cargo público é uma unidade básica da estrutura organizacional. E o que significa um cargo? É um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidos a um servidor, conforme reza o nosso artigo 4º da Lei 7502 de 1990. Importante dizer para os senhores que o nosso artigo 4º, ele carrega consigo dois parágrafos interessantes. Ele vai carregar dois parágrafos interessantes. Um cargo público do nosso artigo 4º, aqui no parágrafo 1º, olha só, no parágrafo 1º, ele vai dizer o que para você? O que ele vai dizer para você? Que o cargo público, ele pode ser preenchido por qualquer, o quê? Por qualquer brasileiro. Então, olha só, um cargo público pode ser preenchido, pode ser ocupado por qualquer brasileiro. Olha só, muito cuidado, o qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro pode ser substituído lá na alternativa da tua prova por brasileiro, olha só, conforme a Constituição. Olha só, pode aparecer lá brasileiro conforme a Constituição Federal de 88, ou seja, estou falando de brasileiros que eu posso chamar de natos ou de brasileiros naturalizados. Bacana? Tranquilo aí? Então eu posso, olha só, ter um cargo preenchido, porque a lei diz, os cargos públicos são acessíveis, ou seja, o cargo público pode ser preenchido, o brasileiro pode ter acesso. Que brasileiro é esse? O nato ou até mesmo o naturalizado. Perfeito, perfeito. Nós temos uma outra observação importante, né? Dentro, olha só, dentro da definição de cargo, ainda no parágrafo 1º, os parágrafos eles representam o quê? A especificidade de cada cargo. Olha o que ele vai dizer para nós assim,
que o cargo, ainda aqui no parágrafo 1º, tá? Ele será criado por lei. O que é um cargo criado por lei? Um cargo criado por lei quer dizer o seguinte, que um cargo ele não pode ser criado por um decreto. E se ele foi criado por lei, apenas uma nova lei pode extingui-lo. Mas existe uma observação. Se esse cargo estiver vago, ele poderá ser extinto por um decreto do chefe do executivo, tá? Se ele é criado por lei, só pode ser extinto por lei. Mas se estiver vago, pode ser extinto por decreto. É o decreto que chamamos de decreto autônomo. Perfeito, galera? Tranquilo, comando. Outra especificidade ainda do parágrafo 1º, lá do nosso artigo 4º, que trata de cargo público, é que cada cargo, ele tem uma denominação própria, tá? Ele tem um número certo, tá? Um número certo. E também vai ter uma remuneração. Uma remuneração definida por lei. Olha como é bastante informativo esse artigo 4º, tá bom? Esse artigo 4º, ele tem número certo, ele tem denominação própria, ele é criado por lei e ele é acessível a todos os brasileiros, ó, qualquer brasileiro, quer seja estrangeiro, quer seja naturalizado, quer seja brasileiro nato. E uma outra coisa interessante é que o próprio parágrafo 1º do artigo 4º, ele já fala para nós que esse cargo público tem diferença. Quando que ele tem diferença? Porque esse cargo público, ele pode ser tanto de provimento efetivo, como o cargo em comissão. Então, aqui no nosso parágrafo 1º do artigo 4º, nós ainda temos as espécies de cargo público. Quais são as espécies de cargo público, comando? Vamos lá, vamos trabalhar. Atenção. Um desses cargos é chamado cargo de provimento efetivo. E o outro é chamado de cargo em comissão. Olha só, galera que anota tudo, galera que presta atenção em tudo, galera que não deixa passar nenhum atistinho do professor que ela já está escrevendo no caderno. Saúde. Comando, vamos buscar essa porra dessa aprovação. Vamos garantir esse pouco certinho aí e nos preparar para um concurso estadual, federal, melhor, para que você arrebente, consiga realizar, concretizar os teus projetos, realizar os teus sonhos. Não tenha medo, não olha para a altura da escada, mete o pé e começa a subir, meu irmão. A vida é dura para quem é mole e você não é. Você está aqui com a gente no Fatrim Concursos, aqui no Fatrim Online, e a gente vai dar esse apoio para você. A gente vai dar esse apoio para que você conquiste a sua tão sonhada aprovação. Mas você não pode só dormir, você tem que acordar e botar em prática. Então vamos estudar agora no nosso parágrafo 1º aqui, ó, do artigo 4º. Quais são as espécies de cargo público? Eu tenho duas espécies de cargo. Atenção que eu estou falando de cargo. Cargo de provimento efetivo. E qual é a outra espécie? Cargo em comissão. Professor, lá no início do parágrafo 1º,
estava dizendo que pode ser ocupado um cargo por todos os brasileiros. O senhor surge agora e diz que cargo existe de duas espécies, provimento efetivo, e existe cargo em comissão? Sim. Qual é o detalhe? Qual é a diferença de cada um? Olha só, comando. Um cargo de provimento efetivo é aquele que você, nosso aluno, irá ocupar. Eu estou assegurando que você vai ser aprovado. Estou determinando na tua vida que você vai ser aprovado. Não é verdade? Você é bom, você é safo, papai. Você não é um cara ruim. Você é safo, você vai entender. Cargo de provimento efetivo só pode ser ocupado por quem for o quê? Aprovado em concurso público. Olha só, cargo de provimento efetivo, toma nota aí, comando. Só pode ser o quê? Cargo de provimento efetivo só pode ser ocupado por quem for o quê? Aprovado em concurso público. Opa, anota aí. Cargo de provimento efetivo só pode ser aprovado, só pode ser preenchido por quem for aprovado num concurso público. Estamos falando aqui que esse é o cargo de provimento que? Efetivo. Bacana até aí, gente, sim ou não? Fácil ou difícil? Aí então vem aquela galera que tem gente que morre de raiva. Quem é? Os nossos amigos comissionados, os tais DAS, não é isso? Quem é o cara que pode preencher um cargo em comissão? Aí eu te falo sem medo de errar. Um cargo em comissão pode ser preenchido por qualquer pessoa. Professor, quem é qualquer pessoa? Qualquer pessoa significa que pode ser ou um funcionário do quadro de provimento efetivo que passou em um concurso, ou até mesmo um particular que não tem qualquer relação com a prefeitura, mas tem um puta de um padrinho político, ficou fedorento, sacudindo porra de bandeira e pegou canelada de vereador que não queria dar os 20 contos dos caras, rapaz. Paga os caras que mexem a bandeira para vocês, porra. Aí não pagaram o cara, aí você deixa, filho, que eu vou te arrumar um DAS lá. Pode ser aquele cara? Pode. Ou seja, quem é essa tal de qualquer pessoa que pode ocupar o cargo de comissão? Porra, é qualquer pessoa. Ou é alguém que preencheu um cargo de provimento efetivo, ou é alguém que não tem qualquer relação, mas tem um bom padrinho político. Porque esse cargo aqui, ele é de livre nomeação, bem como é de livre exoneração. Tranquilo, comando? Bola para frente. Professor, tem uma pergunta, professor. Puta merda, eu fico muito confuso na hora da prova. Será que quando eu estiver no estágio probatório e eu achar um vereador que é meu parceiro, jogava peteca comigo, paga e perdia de palma em cima, será, professor, que eu sei os segredos da vida dele, mas eu estou no estágio probatório, será, professor, que eu possa preencher um cargo em comissão? Porque a prova pode vir assim: os cargos em comissão podem ser preenchidos por qualquer pessoa, vírgula, exceto quem estiver em estágio probatório. Certo ou errado? Claro que é errado, porra. Por quê? Será que o cara, quando está em estágio probatório, ele passou a ser um cachorro ou um leitão? Não, ele continua sendo uma pessoa. Então qualquer pessoa também inclui aquelas figuras que passaram no concurso e estão no seu estágio probatório. Bacana. Faz-se necessário nesse momento uma observação. Observa que esse cargo de comissão, ele foi perdido. Não é mais interessante para a administração pública. Se o cara que está preenchendo, se o funcionário que está preenchendo, ele for um aprovado em concurso, que ele já tem um cargo público, ele volta para o cargo dele. Agora, se o cara
É o particular que foi nomeado pela conveniência, ele perde o cargo e comissão, ele volta para casa dele. É isso que dentro do direito administrativo nós chamamos de quê? Função sem cargo. Falando em função, devemos observar o seguinte, olha só, não confunda cargo e comissão com função gratificada. Bacana? Beleza. Não podes confundir cargo e comissão. Anota aí. Observação. Anota aí. Não é possível, não é possível, tá? Perfeito, não é possível confundir cargo em comissão com função gratificada. Não é possível confundir cargo em comissão com função gratificada. Bora falar um pouquinho dessa diferença? Olha só, cargo em comissão, tá? A gente estamos trabalhando ainda o artigo 4º, parágrafo 1º, tá? Esse é o artigo 4º, que fala de cargo. Estamos falando aí do parágrafo 1º. Cargo e comissão, vou passar um tracinho aqui para ficar organizado, que é uma coisa legal. Ó, cargo e comissão, olha só, cargo e comissão é diferente, tá? Vamos usar o preto aqui. Por quê? Porque a situação fica preta quando a gente está com função gratificada, tá? Grava essa porra aí. Função gratificada. Professor, por que o senhor colocou, professor, o cargo e comissão de azul? Porque o cargo e comissão ganha mais, então está tudo azul. E função gratificada, trabalha mais, a coisa fica preta. Trabalha mais e ganha menos. Professor, tem diferença? Tem, porra! Tudo tem diferença, cacete. Comissão, cargo e comissão é para qualquer pessoa. Quem é qualquer pessoa? É tanto um particular quanto um concursado. Ó, tanto o particular quanto o concursado podem ocupar o cargo em comissão. E aí vai ficar tudo azul. Agora imagina que tem um chefe lá que está de olho no teu trabalho e diz: olha, você é carismático, olha, você é bacana, olha, você é legal, olha, você tem persuasão, você lidera seus amigos. Você quer uma função gratificada de não, vai tomar no cu, eu quero mesmo é um TAS. Vai dar função gratificada para sua mãe. Por quê? Porque a função gratificada a coisa fica preta. Tu começa a trabalhar mais e ganhar menos, tu vai ficar, olha só, com o teu colesterol alto, que tu vai ter que comer na rua, teus triglicerídeos, tuas veias vão entupir, tu vai virar corno, porque tu vai trabalhar o dia todo, vai chegar comendo de dentro, tua mulher vai te meter chifre. Função gratificada não é para qualquer pessoa. Função gratificada vai te botar no vermelho, eles querem o teu sangue, a coisa vai ficar preta, porque é só para ocupantes de cargo de provimento efetivo. Professor, não entendi porra nenhuma. Quer dizer então que eu tenho que passar no concurso para ganhar? Tu vai passar no concurso, vou te dar outra função, tu ainda ganha menos. Bacana? Muito cuidado com essa diferença, cara. Em comissão, qualquer pessoa, função gratificada só para quem já passou no concurso público. Bacana? Sim ou não? Perfeito? Parágrafo 2º do artigo 4º, tá? Atenção! Observa que cargo, ó, é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Falamos que ele pode ser cargo de provimento efetivo ou em comissão. E diferenciamos
cargo e comissão de função gratificada, ó. Não confunda o que vem agora no artigo 4º, parágrafo 2º. A primeira expressão que você vai ver no artigo 4º, parágrafo 2º, é a expressão, é o termo, é a denominação, olha só, função temporária. Ele não estava falando de cargo. Cargo é criado por lei. E uma função temporária? O que seria uma função temporária? Tu vai perceber o seguinte: imagina que eu vou trabalhar ali, eu tenho que fazer o desmatamento de um bosque, imagina, para transformar em praça, mas eu não posso tirar de lá madeiras nobres, nem árvores, tá? Frutíferas. Eu tenho que chamar um especialista da área para catalogar as árvores. E essa função, ela tem uma duração de 6 meses. Então, através de um ato de gestão, tá? Um ato de gestão lá do Poder Executivo, tá bom? Bacana? Um ato de gestão do Poder Executivo. Vai ser criado, então, aquilo que nós vamos chamar de quê? Função temporária. Então, a função temporária não é criada por lei, tá bom? Função temporária, ela não é criada por lei, ela é criada por ato de gestão do Poder Executivo. Lei é lá pelo Legislativo. Eu vou ter aqui o quê? Um ato de gestão do Poder Executivo. Detalhe: isso vai ser criado dentro de uma situação prevista em lei. Ou seja, como ela é temporária, ó, ela é temporária, essa função, ela vai ser criada obedecendo o quê? As previsões legais, ou seja, ela vai ser criada por tempo determinado. Muito bem. Vai ser criada por tempo determinado. E como é essa extinção, hein, professor? Como é essa extinção? Essa extinção, ela é feita de forma automática. Ela tem uma extinção, tá? Automática. Professor, mas e se for necessária a renovação, professor? Olha só, se eu tenho um prazo estabelecido, tá? Ou uma cessação de estado de necessidade, não faz-se mais o que? Necessário eu prosseguir com uma função que foi criada de forma temporária, porque senão eu estaria burlando a lei. Dentro da administração pública, o correto nesse caso seria eu fazer o quê? A execução de um concurso público para que aquele candidato aprovado preenchesse tal cargo, porque aí deixaria de ser uma função temporária e passaria a ser um cargo com a necessidade de um provimento efetivo. Tranquilo? Sim ou não? Bacana, olha só. No nosso artigo 5º, nós temos uma situação complementar que não chega a ser nenhuma novidade aos senhores. Esses cargos públicos, tá? Os cargos públicos, eles vão fazer parte, como unidade básica, tanto da administração direta, quanto na administração indireta, que é quando vai falar a lei em autarquias e fundações, tá? E a lei, quando ela fala
em autarquias, ela fala em fundações, ela está falando de quem? Da administração indireta. O que é que acontece com essa organização de cargos? Esses cargos, cuidado, isso é muito cobrado em letra da lei. Tanto da administração direta quanto da indireta, eles são, atenção gente, eles serão organizados em carreiras. Então matamos aí o artigo 5º. A lei fala que os cargos públicos, da administração direta, das autarquias e fundações. Autarquias e fundações, para quem já estudou direito administrativo aqui conosco, você já sabe que autarquias e fundações compõem, a administração pública, o quê? Indireta. Eles são componentes da administração pública indireta. Observa que a gente está didatizando para você o pedaço bacana da RJU aí, que nós vamos estudar primeiro dos artigos 1 a 8. Observa que você está tendo um esqueminha bastante didático, diferente daquele papo de ficar lendo slide, parece um robô e que ainda tem abestado que paga, né? Já vamos matar isso aí, vamos chegar já no 8º, né? Então vimos aqui no 5º que os cargos da administração direta e indireta são organizados em carreira. Bacana. E aí ele diz o seguinte para nós, lá no artigo 6º, que o quadro, olha só, o quadro, ele é um conjunto de cargos efetivos e em comissão de função gratificada, não é isso? Integrante da estrutura dos órgãos do município, da autarquia e das fundações. Então, conjunto de cargos efetivos, de comissão e função gratificada vão ser chamados de quê? De quadro. Não vai falar de organização, Porque aqui eu já vou falar no artigo 6º, Quase finalizando aqui o primeiro bloco, nós vamos falar da definição daquilo que eu digo que é quadro. Quadro é um conjunto, de quê? Pode ser de cargos, tanto faz ser de provimento efetivo quanto em comissão, como ainda conjunto da função que gratificada, conforme o artigo 5º. Beleza, galera? Beleza? Vamos lá. Outra coisa que é interessante, eu quero falar para ti. Professor, você sabe os artigos de cabeça? Não, cara, sei alguns. Não dá para você saber tudo. Não precisa saber o número do artigo? Não, cara, você não vai fazer prova para juiz. Você está aprendendo só para botar o X lá. Então lembra que os cargos vão ser organizados em carreiras e que o conjunto de cargos ou de função gratificada é chamado de quadro. O artigo 7º também tem a sua importância quando ele vai falar que um sistema de carreira dos funcionários municipais deverá observar as diretrizes estabelecidas nessa lei. Ou seja, ninguém trabalha de graça, todo mundo trabalha dentro das suas funções. É quando ele vai falar sistemas de carreira. Ele obedece, ele respeita as diretrizes do Estatuto. O que é o Estatuto, gente? É a Lei 7502 de 90. E encerrando esse bloco, para ficar didático, você ir tomar seu café, se morar na cidade interior, que ainda tem um ventinho gostoso, para vir fazer prova em Belém. Se morar em Belém, você vai tomar um sucão gelado, né? Tomar um suco da fruta que você achar melhor. Bacana? O artigo 8º, ele fala uma das principais diretrizes, não é isso?
que ninguém vai trabalhar de graça. Ele diz assim, ó, que é vedada, que é proibida a prestação de serviços gratuitos, ressalvada a participação em órgãos de deliberação, por você participar de uma comissão, tá? Para os quais a lei exija a gratuidade, tá? Então, no artigo 8º, encerrando aqui nosso primeiro bloco, é proibida, né? Ou é vedada a prestação de serviços gratuitos, ou seja, ninguém trabalha de graça, salvo quando existir uma comissão, não é isso? Sim ou não? Quando existir uma deliberação, que você vai trabalhar coletivamente. Você não está lá no teu cargo, mas você vai trabalhar coletivamente. Você pode trabalhar lá numa comissão de PAD, de licitação. Não há por que ganhar mais por isso. Você vai trabalhar em conjunto com outras pessoas, e a lei percebe que esse órgão de deliberação, ele é gratuito, tá? Órgão, beleza? Fica com a gente, aqui é Fatrim Concursos, o tiro certo para a sua aprovação. Bacana? Nós vamos te ajudar da aprovação. Esse ano é o ano da tua vitória. Você tem que crer nisso aí, você tem que estudar com afinco. Nós didatizamos hoje para ti a Lei 7502 de 90, dos artigos 1º ao artigo 8º, que nada mais é do que o estatuto que vai reger, que vai regulamentar as atribuições, as responsabilidades do funcionário público civil do município de Belém. Fatrim Concursos, o tiro certo para a sua aprovação.